Fala pessoal, beleza? Vou falar aqui para vocês sobre coordenadas. Vou colocar aqui coordenadas no plano, tá certo? Então eu vou trabalhar aqui com coordenadas polar e com coordenadas, vou colocar aqui, ó, cartesiana. Aqui na coordenada polar eu tenho um ângulo e uma distância, tá? E aqui vamos colocar que eu tenho aqui duas distâncias, tá? Essas distâncias vou colocar aqui que são são as projeções, tá certo? Então, como coordenada polar, digamos assim, eu vou pegar uma referência, uma linha de referência, tá? Que no caso, vamos supor que você esteja aqui com a sua estação total, tá? No ponto P1 aqui, ó. Então tem aqui estação total no ponto P1. Eu vou pegar uma referência qualquer, tá? Pode ser um poste, pode ser a direção do norte, tá? Que seja magnético. Então tem uma linha de referência. Vou colocar aqui, ó, linha, ou direção de referência, tá? Então vou colocar aqui, ó, direção. Beleza? Aqui, ó, deixa eu só apagar. Deixa eu apagar isso daqui. Que tá aparecendo M, né? Aí não pode. Então que referência. E então tem essa direção estação aqui. Coloquei estação total, instalei, nivelei e aponto para uma direção de referência, tá? Vou chamar aqui linha de referência e faço a visada aqui para um ponto de interesse. Vou chamar aqui ponto P2, tá? Aqui eu vou colocar aqui, ó, ET, aqui estação total estacionada. Então o que eu vou medir? O que a estação total vai me fornecer? Vai me fornecer aqui um ângulo horizontal, tá? Vai fornecer outras informações, mas vou focar nessas duas aqui. Vou ter um ângulo horizontal, alfa, e vai me fornecer também uma distância, Distância inclinada, automaticamente ela calcula a distância horizontal, tá certo? Então vou colocar aqui, ó. Na verdade eu vou fazer só, vou colocar só D mesmo da distância. Então repara o seguinte, o que foi dado aqui, ó? Ou o que foi medido? Foi medido um ângulo e uma distância. Então aqui, ó, ângulo e distância, tá? No sistema aqui, coordenada aqui, eu vou colocar aqui, ó, coordenada polar, beleza? Então eu vou medir aqui alfa e D. Então essas são as informações coletadas em campo, por exemplo, com a estação total, uma das informações, e são denominadas de coordenadas polares. Então repare, são duas informações, ângulo e distância. Então coordenadas polares, duas informações para o que? Descrever a posição do ponto. Eu vou descrever a posição do ponto P2 utilizando uma linha de referência, um ângulo horizontal e uma distância horizontal, tá certo? Então eu consigo o que? Descrever a posição do ponto P2 a partir de P1 e da linha de referência. Então, em termos de coordenadas, ó, eu tenho aqui, ó, coordenada, vou colocar aqui coordenadas polares e coordenadas cartesianas,
tá? Ou retangulares. Então, eu tenho um sistema cartesiano, tá? De referência que é ortogonal, tá? Então, tem aqui a direção, né, do eixo Y. Vou colocar aqui de modo geral, ele na verdade ele coincide com a direção do norte, tá? E a direção aqui do eixo X. Então, um sistema que ortogonal cartesiano. Então, no sistema cartesiano, né, para descrever a posição de um ponto, eu preciso de duas distâncias. E aqui eu coloquei como projeções. Então, por exemplo, o ponto P2, ele é caracterizado, ele é descrito nesse sistema de coordenadas com essa distância aqui, olha só. Se eu pegar esse ponto P no plano cartesiano, né, colocar aqui, ó, realizar a projeção ortogonal aqui no eixo X, olha só, repare que ele é ortogonal. Eu tenho essa distância. Essa distância eu vou chamar de Y, que, né, comumente a gente chama aqui de ΔY, que é a minha projeção, tá? A projeção do ponto P2 no eixo X. E a projeção do ponto P2 no eixo Y, dado desta forma daqui, ó. Então, eu tenho o quê? Uma projeção ortogonal. Eu tenho um X, que é uma distância, tá? A distância ao longo do eixo X, que a gente chama de ΔX, tá? Então, repara o seguinte, são duas distâncias, um ΔY e um ΔX. Uma distância no eixo X e uma distância no eixo Y. São as projeções do ponto P2 no eixo Y e no eixo X, tá certo? Então, e o relacionamento agora? Então, o que é dado, né? O que é calculado, né? A partir dessas informações aqui coletadas em campo, como que eu chego nessas aqui, ó? Eu quero o quê? Eu quero, né? Agora eu quero aqui, ó, calcular x e y, tá? Esse x e y eu vou colocar de uma maneira que eu vou colocar o seguinte, ó. Eu quero x, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, é um ΔX, tá? E eu quero y, que é o ΔY, beleza? Então, a partir das coordenadas polares, alfa e d, ângulo e distância, eu quero calcular as coordenadas retangulares, as coordenadas cartesianas, né? Considerando duas distâncias, ΔX e ΔY. Por isso que eu coloquei aqui projeções, tá certo? Então, veja bem, se eu colocar isso daqui, olha só, pegar aqui o meu sistema cartesiano, tá? X e Y. Vou colocar aqui, ó, o ponto P2. Eu tenho aqui a projeção de P2 tanto no eixo X quanto no eixo Y. E eu vou representar aqui, olha, opa, tá muito feio. Vou apagar isso aqui. Aqui, vou apagar. Eu tenho aqui, ó, eu tenho a minha coordenada polar, que eu vou colocar de vermelho aqui. Então, tenho minha coordenada polar, que é a minha distância. Repara que está no plano que horizontal, x, y. Eu tenho a minha distância e tenho meu ângulo horizontal, está no plano horizontal. Então, tenho alfa e tenho d, tá certo? Então, alfa e d são coordenadas polares. E eu quero determinar as minhas coordenadas, o que? Cartesianas, que são duas distâncias. Eu vou colocar aqui o ΔX, que é a distância aqui ao longo do eixo X, e o ΔY, que é a minha distância aqui, meu comprimento, ao longo do eixo Y. Beleza? Como que eu relaciono isso daqui? Veja. Se eu fizer aqui seno
de alfa é o que? Cateto oposto. Repare que aqui 90 graus, aqui 90 graus. Então, olha só. Se eu fizer seno de alfa, é cateto oposto, que é o ΔX. Lembrando aqui que é o meu x, tá? Sobre o que? A hipotenusa. Quem que é a hipotenusa? A distância. Então, eu tenho que o alfa, para determinar o alfa, vai ser o que? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. ΔX vai ser igual a distância vezes seno de alfa. Então, olha só. O alfa vai ser igual a arcseno de quem? De ΔX sobre D, tá? Se você pode obter o alfa de outra forma. Então, ou o que? Se você fizer cosseno, né? Se você fizer aqui cosseno de alfa, vai ser o que? O ΔY sobre o D, né? Então, ΔY vai ser igual a D vezes cosseno de alfa, tá certo? Nesse alfa aqui, se essa direção aqui coincidir com o norte, eu tenho que o azimuth, não é isso? Então, o alfa pode ser obtido também como arccosseno, tá? De ΔY sobre o D. Então, como que eu calculo o x? Dessa forma que eu mostrei aqui para vocês, ó. Então, o meu x, tá? Sendo igual aqui, nessa condição aqui, que é essa distância, né? Ao meu ΔX, tá? Considerando aqui o zero, a origem, eu tenho que é igual a distância horizontal vezes o seno do ângulo alfa horizontal, o ângulo azimutal, tá? Não confunda ângulo azimutal com ângulo zenital, tá? O ângulo azimutal é o ângulo medido no plano horizontal, o ângulo zenital é medido no plano vertical, vezes seno de alfa. E o y é igual ao que? ΔY, que é igual a distância horizontal vezes cosseno de alfa, tá? Então, repare o seguinte, né, a estação total, com a estação total, ou com teodolito, enfim, você vai medir um ângulo horizontal, uma distância, que são coordenadas polares. A estação pode calcular para você, né, de forma automática, as coordenadas retangulares, x e y, né, internamente vai calcular isso e vai fornecer para você. Tanto é que tem gente que faz o levantamento topográfico utilizando coordenadas, né? Levantamento por coordenadas, ou você vai no escritório, né? Utilizando um software, você vai desenvolver uma planilha, vai realizar o cálculo dessas coordenadas. Então, é o seguinte, com a estação total, você vai medir coordenadas polares. Internamente, ela pode calcular para você as coordenadas retangulares, as coordenadas cartesianas, ou você vai fazer isso em um software específico. Olha só, então tem duas formas, ou na estação total, né, vai te fornecer isso, ou software, tá? Vou colocar aqui como se fosse aqui um pós-processamento, tá? Ou processamento topográfico, tá? Então, é comum a gente trabalhar com essas informações na topografia, coordenadas polares, coordenadas cartesianas, tá? No próximo vídeo a gente aplica essas informações e calcula isso daqui utilizando uma planilha eletrônica, tá? Então espero que tenham entendido. Forte abraço para vocês. Não deixem de curtir o vídeo e compartilhar com os seus colegas. Forte abraço, até mais.